Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos começar mais um módulo, e é um módulo que eu gosto muito de falar sobre ele. Nós vamos caminhar juntos agora nas próximas aulas falando sobre liderança e desenvolvimento de habilidades ministeriais. Então esse é o nosso módulo, e a primeira aula desse módulo é uma pergunta: o que é liderança cristã? Então preste muito bem atenção, você que é aluno do nosso seminário, você que é apoiador, eu quero caminhar com você na definição de liderança cristã, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de liderança cristã, nós não estamos falando de uma função eclesiástica. Nós não estamos falando de um cargo. Nós não estamos falando de um cargo. Então entenda bem isso. Quando falamos de liderança cristã, não é função eclesiástica. Não é o pastor, não é o bispo, o presbítero, ok? Mas é uma expressão que aponta para o senhorio de Cristo sobre todas as esferas da vida. Então eu posso exercer a liderança cristã dentro da igreja, como eu posso exercer a liderança cristã no meu ambiente de trabalho. Então ela não fala só de um contexto eclesiástico. A teologia reformada, ela vai nos ensinar que Cristo reina sobre tudo. E Colossenses capítulo 1, deixa eu pegar o meu celular aqui para ler com você, deixa eu abrir aqui. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, nessa carta de Colossenses capítulo 1, verso 16 ao 18, olha o que diz. Diz assim: pois nele quem? Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, Cristo reina sobre todos. Então, portanto, liderar é participar do mandato cultural. Pastor, o que é mandato cultural? Se você lembrar nas primeiras aulas, eu citei isso. Efésios capítulo 1, verso 28, aqui está o primeiro mandato cultural de Deus para o homem. Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: e Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esse é o primeiro mandato cultural, onde Deus dá ao homem, à humanidade, a mordomia da terra, ou seja, para eles serem mordomos da terra. Abraham Kuyper, esse autor vale a pena você estudar sobre ele. Ele é um calvinista, e Abraham Kuyper, ele foi primeiro-ministro holandês, e Abraham Kuyper, na teologia dele, ele fala muito do cristão assumindo lugares na sociedade. Ele tem uma frase muito conhecida que diz assim: não há um único centímetro quadrado em toda a existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, na visão de Abraham Kuyper, todo espaço pertence a Cristo, porque na cruz do Calvário ele conquistou todas as coisas. Então, quando a gente fala de liderança secular, e não é o nosso propósito aqui, a liderança secular, muitas vezes, ela se fundamenta no poder, no carisma, na manipulação. Agora, a liderança cristã é um chamado à mordomia. A liderança cristã é um chamado ao serviço. A liderança cristã, ela é um chamado à obediência ao propósito eterno de Deus. Então, a liderança cristã é um chamado para que eu lidere como Cristo liderou. Então, liderança cristã é conduzir pessoas não à nossa própria vontade. Então, quando eu lidero, e é uma liderança cristã, eu não estou conduzindo as pessoas à minha vontade.
Não, não, isso não é um modelo de liderança cristã. Mas eu levo elas à vontade revelada de Deus nas Escrituras. Então entenda, o apóstolo Paulo vai dizer assim em Romanos 12:1. Portanto, rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, olha o que ele diz, que se ofereçam como sacrifício vivo. Uma das grandes referências que escreve sobre liderança cristã é John Maxwell. E ele vai falar sobre liderança dizendo assim, liderança é influência, nada mais, nada menos. Então nós vamos exercer uma influência. Quando eu lidero, eu estou exercendo influência. Agora, mas o cristão, essa influência precisa ser santificada. Não é uma influência que vem da carne, que vem de um conceito mundano, não. Não é uma influência que ela é neutra, mas ela é uma ferramenta que deve ser rendida ao senhorio de Cristo. Rick Warren vai dizer assim, o verdadeiro líder se torna servo dos outros. Então, o verdadeiro líder se torna servo dos outros, não dono deles. Então, o modelo de liderança cristã é onde eu me coloco como servo, não como dono das pessoas. Consegue entender isso? Então, quando eu cito esses autores, eles estão completamente alinhados com a própria essência do Evangelho, no qual Jesus, sendo rei, e rei dos reis, como diz em Apocalipse, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Então, o modelo de liderança cristã é um modelo de liderança através do serviço. Então, entenda isso. Vamos lá, você que é aluno aqui do seminário. Na perspectiva bíblica, o líder, ele é alguém que ouve a voz de Deus e guia outros a essa mesma voz. Então, eu ouço a voz de Deus, Mateus está aqui gravando, então eu vou liderar, eu vou conduzi-lo para que ele também acesse essa mesma voz que eu ouvi, que é a voz de Deus. Quer um exemplo claro disso? Moisés. Moisés liderava Israel porque ele era íntimo com Deus. Êxodo 33, verso 11, isso vai ficar claro. Quando a gente olha para Davi, que é uma grande referência de rei, de líder em Israel, ele é um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. E Jesus, como supremo pastor, nos deixou o padrão perfeito. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Olha o que Jesus diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tem um autor que eu gosto muito, vale a pena você ler os livros dele. Ele influenciou muito a minha vida, meu ministério. Tive a oportunidade de ouvi-lo presencialmente muitas vezes. É o Dr. Myles Munroe. Myles, ele vai dizer assim, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Então, liderança cristã existe justamente para isso. Para quê, pastor? Ativar os propósitos eternos de Deus no coração das pessoas. Quando eu lidero pessoas, a liderança cristã, eu vou ativar os propósitos de Deus no coração delas. E isso vai ser o quê? Vai ser redimindo os dons dela, as vocações, o chamado, para que ela alinhe tudo isso com os planos eternos de Deus. A tradição reformada vai dizer o seguinte, o chamado à liderança não é uma distinção de mérito, mas uma expressão da graça soberana de Deus. Então, dentro da teologia reformada, se eu lidero, não é por mérito meu, mas é por causa da graça de Deus. João Calvino vai dizer o seguinte, quando ele escreve as suas Institutas, ele escreve dizendo assim, o Senhor nos escolheu, não por qualquer excelência em nós, mas segundo o beneplácito de sua vontade. O que ele está dizendo? Isso significa que a liderança cristã, ela precisa ser exercida com temor, ela precisa ser exercida com humildade e ela precisa ser exercida totalmente, em plena dependência do Espírito Santo. E nunca a partir da capacidade humana. Então essa aula
nós vamos conduzir você nesse módulo a essa essência bíblica sobre liderança cristã. Por exemplo, eu já vi muitos pastores, muitos líderes da igreja querendo aprender sobre liderança e indo buscar, beber numa fonte que não é a Bíblia, que não é a palavra de Deus. Vamos lá para a gente caminhar. Vamos definir ainda melhor liderança cristã. Então, liderança cristã é a capacidade dada por Deus para influenciar pessoas a cumprirem o propósito eterno do Pai. Vamos repetir? Liderança cristã é a capacidade dada por Deus. Lembra de João Calvino que eu citei? É graça de Deus. Então, foi dada por Deus. Qual o propósito? Influenciar as pessoas para que elas cumprem o propósito eterno do Pai. E isso acontecendo, as vidas delas serão transformadas à imagem de Cristo. E isso vai levar glória para qual nome? O nome de Cristo. O nome de Cristo. Então, a liderança cristã, ela não nasce de uma ambição humana, mas ela nasce de uma vocação espiritual e de uma missão redentora, onde eu coloco Cristo como centro de todas as decisões e direções. Então Jesus, ele vai redefinir a liderança em termos de serviço e entrega. Mateus capítulo 20, verso 26 e 28, ele diz assim: não será assim entre vocês. Ele está falando com os discípulos. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Então é interessante que os discípulos estão falando sobre quem é o maior e o melhor, e Jesus ele traz um novo modelo. E esse é o modelo para mim e para você. Porque essa fala de Jesus em Mateus, capítulo 20, verso 26 e 28, ela vai destruir qualquer concepção de liderança baseada em autoritarismo, baseada em controle, baseada em glória pessoal. Se você está dentro de uma igreja e você está percebendo esse modelo de liderança, ela não é cristã e ela não é bíblica. O modelo de Cristo, liderar é amar. No modelo de Cristo, liderar é amar sacrificialmente. No modelo de Cristo, liderar é servir humildemente. É influenciar com integridade. John Piper, ele vai afirmar que a liderança cristã é essencialmente liderança servidora, sustentada pela alegria de se satisfazer a Deus acima de qualquer reconhecimento humano. Ao longo dessas décadas já liderando, dentro do contexto eclesiástico, eu vi muitas pessoas, às vezes procurando, falando: pastor, estou desanimado, nós não somos reconhecidos. Essas pessoas não entenderam o que é liderança cristã. O John Piper, ele define muito bem. A liderança cristã é essencialmente liderança servidora. O que sustenta não é o reconhecimento, não é o aplauso, não é. O que sustenta é a alegria de se satisfazer a Deus acima de qualquer reconhecimento humano. Então, do ponto de vista da soberania divina, e aí nós já estudamos sobre os caráteres de Deus, ele é um Deus soberano. Então, sobre o ponto de vista da soberania divina, liderança é uma vocação delegada. E olha o que Paulo vai dizer em Romanos 12, 6, 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que o faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então aqui nós vamos ver que liderança, ele é um dom espiritual. Então liderança também é um dom espiritual, porque também no decorrer das próximas aulas eu vou explicar isso ainda melhor. Então se é um dom, eu preciso exercer com zelo, com temor e dedicação. Então, liderança cristã não se trata de posição. Olha para mim, não se trata de posição.
mas se trata de uma função no corpo de Cristo com o propósito da edificação desse corpo. Então, para o líder cristão, o padrão de sucesso não é o número de seguidores no Instagram, não é se o nome dele é reconhecido. Na liderança cristã, o padrão de sucesso é a fidelidade à palavra e à vontade de Deus. Rick Warren vai dizer assim, a liderança eficaz, ela não é baseada em manipulação, mas em motivação pelo amor. Miles Monroe vai dizer assim, todo ser humano foi criado para liderar em alguma área de sua vida. Liderança não é sobre dominar, mas sobre descobrir e liderar o propósito de Deus. Pastor, se o senhor falou que é dom, quer dizer que todo mundo tem esse dom? Não, Paulo fala que tem o dom de liderar. O dom é essa capacidade sobrenatural de Deus. Agora, o chamado à liderança, ele é para todos. Você lidera na sua casa. Você lidera em algum momento. Ao longo do seu dia, você vai exercer liderança em vários momentos. Paulo, em Gálatas 4,19, ele diz assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, o que nós podemos afirmar? A liderança cristã é o processo de levar pessoas a conhecer, obedecer e refletir a Cristo. E é a partir de uma vida rendida que a pessoa é conduzida e moldada pela palavra e pelo Espírito. Então essa liderança, meus irmãos, ela não é opcional. Ela não é opcional no reino. Não. É o chamado de todo crente que deseja refletir a glória de Deus em sua geração. Agora que já definimos com clareza o que é liderança cristã, vamos diferenciar a liderança secular e a liderança cristã. Gente, tem fundamentos diferentes. A liderança cristã, ela não é semelhante à liderança secular. Então, entenda. A liderança secular, ela está no centro da autoridade e propósito. Enquanto não, deixa eu consertar aqui, acabei me embolando, vamos lá. A liderança cristã, entendeu? Ela está, junto com a liderança secular, ela está no centro da autoridade e propósito. Agora deixa eu te explicar. Enquanto a liderança secular tem como referência o homem, o foco é o homem, os objetivos, os interesses, a reputação pensada no homem, a liderança cristã, ela é cristocêntrica. O centro é Cristo e é moldado no caráter de Cristo. A orientação é a palavra de Deus e isso é inegociável. E ela vai ser exercida para a glória dele, de Cristo, não a minha, não a sua. A liderança secular, o centro é o homem, o foco é o homem. É ele ter reputação, ter nome, é ele alcançar resultados. A liderança cristã, não. Ele é o centro. Que ele cresça e que eu diminua. Então, a liderança secular, muitas vezes, ela é baseada no carisma da pessoa, na influência social, no domínio institucional. Agora, a liderança cristã, não. Ela é sustentada pela autoridade espiritual delegada por Deus. Então, se Deus delegou, Deus delegou. Mateus capítulo 20, verso 25 e 26, olha o que Jesus diz. Você sabe que os governantes das nações os dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí ele diz assim para os discípulos, não será assim entre vocês. Então ele está dizendo, não é uma liderança que domina, não é uma liderança que exerce poder, não. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre você deverá ser servo. Então, na visão secular, liderar é estar acima. Na visão cristã, liderar é descer, é servir. Olha que coisa linda. Na liderança secular é eu estar em cima. Na liderança cristã é eu servir. Então, no reino de Deus, a liderança não é autoimposta. Ela é conferida por Deus. E ela precisa ser exercida com temor e humildade.
John Maxwell vai dizer assim: a pergunta não é se você está influenciando alguém, mas como você está influenciando. Ah, eu sou líder porque eu estou influenciando, mas está influenciando como? Num padrão desse mundo ou num padrão bíblico, no modelo de Cristo? Por isso que ele está dizendo, a liderança não é simplesmente se eu estou influenciando, mas como eu estou influenciando. A liderança secular, ela pode manipular, explorar, promover o ego. Né? Agora, a liderança cristã, não. Ela vai inspirar pelo exemplo, ela vai edificar pelo amor e ela vai servir com generosidade, mesmo quando não é reconhecido. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:5. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Rick Warner vai dizer assim: no reino de Deus, os maiores líderes são os maiores servidores. A autoridade flui do serviço. Miles Moore, ele vai destacar que o problema da liderança secular é que ela tenta governar sem revelação, enquanto a liderança cristã, ela nasce de uma compreensão clara do propósito eterno de Deus. Vamos fazer um quadro para a gente entender? Então vamos lá, olha. Vamos resumir isso aqui. A liderança secular, quem está no centro? O ego e a performance, o resultado. Na liderança cristã, quem está no centro? Cristo. Cristo. Na liderança secular, qual que é a fonte de autoridade? É o cargo, é a posição, é o carisma. Na liderança cristã, qual que é a fonte de autoridade? É o chamado, é a submissão a Deus. Na liderança secular, qual é a motivação? Poder, status, dinheiro, reconhecimento. Agora, na liderança cristã, qual que é a motivação? Servir, propósito, obediência. Na liderança secular, qual que é o método? É a estratégia humana. Na liderança cristã, é a dependência do Espírito Santo. Na liderança secular, qual é o resultado? O sucesso visível. Na liderança cristã, é o fruto eterno. Então, a gente percebe que a liderança cristã, ela é uma renúncia voluntária dos padrões do mundo. E aí, Filipenses 2:5, Paulo diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E esse sentimento é de um rei que lidera com a toalha, não com cetro. Ele lidera com a toalha, com uma bacia, não é com espada, não é com trono. E esse é o modelo de liderança para mim e para você. Deixa eu falar sobre o chamado à liderança. Na perspectiva cristã reformada, todo crente é chamado à liderança, e eu concordo plenamente nisso. Então, não necessariamente é uma posição, mas ela é uma responsabilidade de influência redentora, que você vai influenciar na sua área de atuação. O chamado à liderança, ele não é reservado a pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, líderes, não. É uma vocação coletiva do povo de Deus. Então entenda, se Efésios 4:11 ele fala dos 5 ministérios, e aí no verso 12 ele fala do propósito desse ministério, e o propósito é o quê? O propósito é a obra do ministério. Eu estou gravando essa aula e amanhã nós vamos lançar aqui na igreja o livro Uma Nação de Profetas, onde eu falo sobre o ministério profético. E eu vou falar ali que o ministério profético, quando Deus levanta um profeta, é para servir o corpo de Cristo. Por isso que a teologia reformada, ela trabalha muito bem o sacerdócio universal de todos os crentes. Algo que a reforma protestante resgatou e nos dias de hoje nós temos perdido. O que é isso, pastor? Todo cristão tem acesso direto a Deus e é chamado para representá-lo no mundo. Todos. Então eu vou liderar pelo meu testemunho, eu vou liderar pela minha integridade, eu vou liderar pelo meu serviço, eu vou liderar através da minha missão. Então cada cristão lidera no seu ambiente onde ele exerce influência. Então, aonde Deus me implantar, eu vou exercer liderança.
John Maxwell ele diz assim, as pessoas compram o líder antes de comprarem a visão. Ele está dizendo aqui que a nossa vida é o nosso maior púlpito, a nossa vida. Então, liderar é influenciar outros a desejarem Cristo através do nosso exemplo. Miles Monroe vai dizer assim, o maior inimigo da liderança é o desconhecimento do propósito. Ele nos lembra que cada pessoa foi criada com um potencial específico. Ele trabalha muito em um dos livros dele sobre potencial, vale a pena você ler, Miles Monroe. E fala, Deus deu um potencial para todos. E a liderança começa quando eu descubro esse propósito e eu começo a viver com ele. Então, eu preciso entender isso. Algo que eu preciso te ensinar nessa aula, e para a gente caminhar já para o final, o líder como servo. Já falei sobre isso. João capítulo 13, verso 14 e 15, Jesus disse, agora que eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu já participei de vários momentos onde as pessoas, elas, para honrar, e a gente, no contexto evangélico, acaba usando esse momento muito de honra, né? De lavar os pés. E é muito interessante. Lavar os pés não é simplesmente um ato, em um momento que eu pego uma toalha, uma bacia com água. Mas é eu liderar, eu me importar com um coração de servo. Porque eu posso abaixar e lavar os pés uma vez, mas eu vivo uma vida que não é uma vida de serviço. Então a liderança no reino de Deus é serviço radical. E Jesus ensinou isso não só com palavra, ele ensinou isso com gesto, com escolha, com atitude. 2 Coríntios 4:5, porque o que pregamos não é a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Rick Warren vai dizer assim, a grandeza de um homem não é medida pelo número de pessoas que o servem, mas pelo número de pessoas que ele serve. Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em regaste a muito. John Maxwell vai dizer assim, você pode amar as pessoas sem liderá-las, mas não pode liderá-las sem amá-las. Então, o líder não é guiado por ambição, mas ele é guiado por amor. Um líder cristão não é ambição, não é o cargo, não é o reconhecimento, é o amor. É o amor. E aí nós percebemos o impacto que a liderança cristã ela traz. E o maior exemplo é Jesus, ele dividiu a história, exercendo esse modelo de liderança. Exercendo esse modelo de liderança. Então a liderança cristã, ela tem um impacto, porque ela ultrapassa os méritos humanos, é graça de Deus. O seu valor, ele não vai ser medido pela popularidade, aplausos, resultados imediatos, mas pela transformação de vidas, pela edificação da igreja, que é a noiva, o corpo de Cristo. O chamado da liderança é um chamado para você ser sal, você ser luz. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo está dizendo assim, é a graça. Eu trabalhei, mas o resultado não foi o meu trabalho, foi a graça de Deus. John Maxwell vai dizer assim, um líder toca o coração antes de pedir ajuda com as mãos. Ou seja, o verdadeiro impacto de uma liderança cristã vem quando as pessoas veem Cristo no líder e desejam seguir esse Cristo. Deixa eu terminar tentando trazer algo prático para você. Se eu quero identificar e exercer meu ministério local, então vamos entender. Todo chamado à liderança cristã exige uma resposta prática. Você já aprendeu aqui que todos nós somos chamados para liderar. Então, saber o que é liderança vai diferenciar os modelos e isso vai gerar um impacto essencial. Então, eu não posso liderar com modelo secular, modelo do mundo. Eu preciso liderar com o modelo de Cristo.
Então, parte prática, deixa eu te ensinar aqui. Primeiro, ore e busque discernimento espiritual. Então, antes de agir, antes de liderar, submeta a sua vida, os seus dons ao Senhor. Segundo, identifique a sua esfera de influência. Como assim, pastor? Observe onde Deus te plantou. E aí começa a exercer isso. Família, trabalho, escola, ministério local. Todo cristão tem uma esfera onde ele pode exercer influência espiritual. Há uma regrinha aqui na igreja, imagine que nós sempre ensinamos, que alguém fala assim, pastor, eu quero fazer missões. E a gente fala, se você é bênção perto, você vai ser bênção longe. Mas se ela não consegue ser bênção aqui na casa dela, na onde ela influencia. Terceiro, comece servindo com humildade. Então, liderança é serviço diário. Não é uma vez só, é serviço diário. E outra coisa, desenvolva os dons que Deus te deu. Paulo vai dizer assim para Timóteo, reaviva o dom que há em ti. E quinto e último, esteja debaixo de autoridade espiritual. Não caminhe sozinho, não caminhe. Hebreus 13, 17 diz assim, obedeça aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. E aí eu quero terminar com duas frases. Primeira de Miles Moore, que diz assim, liderança começa no coração, não no microfone. Então a pergunta, ela nunca é, será que eu sou chamado a liderar? E sim, a pergunta deve ser, onde posso começar a servir e a influenciar com propósito? Seja com o microfone na mão ou seja sem ele. John Piper, ele vai completar dizendo assim, a grandeza da liderança está em viver de forma que o mundo veja a glória de Deus, não a sua. Então, se eu quero gerar um impacto, sirva, seja servo. Se você deseja ser usado, disponha. Se você deseja liderar, ame profundamente. Então, observe onde Deus está te plantando e comece. Deixa eu deixar uma frase aqui para você. Você não precisa ser perfeito para liderar. Você precisa ser apenas obediente ao Deus que te chamou. Eu quero abençoar a sua vida. Nós estamos começando muito bem, né? Deus nos chamou para a liderança, Deus chamou todos para a liderança. Né? E a maior liderança é conduzir pessoas a Cristo. Essa é a maior liderança, a maior liderança. Amanhã, se Deus permitir, eu vou estar aqui junto com vocês na próxima aula. E na próxima aula nós vamos falar sobre as qualidades essenciais de um líder segundo a Bíblia. Então, quero abençoar você. Primeira aula desse módulo tão precioso de liderança. E aí amanhã nós vamos falar sobre os líderes, as qualidades essenciais do líder segundo a Bíblia. Deus te abençoe, eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.